Eu tenho certeza que você tem um programa do Silvio Santos que marcou a sua vida. Isso aconteceu por gerações a fio aqui no Brasil. Mas eu também tenho certeza que tem coisa ali que hoje a gente olha e pensa, isso foi pro ar mesmo? É uma pergunta que fica. Porque o Silvio Santos nos anos 90 e 2000 foi capaz de criar alguns dos maiores clássicos da televisão e ao mesmo tempo alguns programas que ficaram totalmente esquecidos e que acabaram bem rápido. E hoje eu vou fazer um ranking completo, hein? Do lendário ao constrangedor dos programas de Silvio Santos nos anos 90 e 2000. Já vou avisando, tem coisa aqui que muita gente ama. Será que eu vou botar lá embaixo ou vou botar lá em cima? Tem coisa esquecida também que merecia muito mais reconhecimento. Então fica comigo porque esse ranking que a gente vai mostrar a partir de agora, vamos montar a partir de agora, não é só nostalgia, é uma revisão real do que funcionava e do que não funcionava na televisão dos anos 90 e dos anos 2000. Fica comigo porque começa agora mais um ranking Rede Gesla, já pega a caneta e o papel e monta esse ranking junto comigo. Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um Ranking Rede Gesla. Espero que a gente possa se divertir em mais uma edição deste programa das nossas terças-feiras, 20h45. Vamos começar o ranking com os programas do Silvio Santos. Eu escolhi as décadas de 90 e de 2000, querendo já saber qual é o seu favorito antes de eu começar. Já coloca aqui nos comentários também, que vai ser super importante para a gente poder debater. Entre os anos 90 e os anos 2000, ou seja, de 1990 a 2010, quais foram os seus programas favoritos do Silvio Santos, ou qual o favorito dessa época. Vamos lá então, nós vamos trazer a partir de agora esse ranking por aqui. Eu deixei os anos 80 de fora, porque nos anos 80, 70, 60 tem muita coisa boa também pra gente trazer. Então eu coloquei aqui 90 e 2000 e tem coisa que eu nem lembrava mais aqui, a gente vai relembrar juntos também, tá certo? Já deixa seu like e seu comentário porque me ajuda muito. Se você também quer que eu traga outros rankings, coloca aqui nos comentários que a gente vai, na medida do possível, atendendo a todos. Vamos com eles aqui na tela, portanto, rankings dos programas de Silvio Santos em 1990 e década de 2000. Mais uma vez estão aqui: intocável, excelente, médio, normal, fraco e ruim. Aí estão essas categorias dentro do que a gente imagina por aqui, né? Vamos trazer então a partir de agora essas informações para a gente poder montar juntos aqui. Eu não vou exatamente na ordem cronológica, tá? Mas eu quero trazer para vocês essas informações, portanto. Bom, nós temos aqui, para começar, a nova versão do programa Silvio Santos de 2007 no SBT, ali, né? 2009, mais ou menos, que é aquele momento em que o Gugu sai do SBT, o Silvio Santos traz a Eliana e o Portiolli assume o Domingo Legal. Nesse sentido, a gente tem o Silvio Santos voltando com o nome Programa Silvio Santos só para um segmento, né, da programação do SBT, porque antes dessa época a gente lembra que tinha chamada ali com o Silvio Santos Vem Aí ao meio-dia e ele terminava às 8 da noite com o Domingo Legal dentro, com tudo dentro do programa Silvio Santos, né? Era meio que essa ideia que existia. Então, nessa nova fase, o programa Silvio Santos volta com seus clássicos, jogo dos pontinhos e tudo mais. Foram grandes momentos, tá? Durante toda a trajetória, Maísa surgiu ali também, teve muita coisa, só que de novo, teve uma época muito boa desse programa Silvio Santos, só que era aquela coisa, era um amalgamado de todos os programas que ele já tinha feito antes. Então eu vou colocar aqui no excelente, porque eu acho que tem coisa que tem que ficar no intocável e não é essa nova versão do programa Silvio Santos sozinha. Eu acho que é meio que por esse caminho. Então já vamos começar aqui a brigar. Vamos lá então, porque nós temos aqui agora também o Qual é a Música, segunda versão, esse que foi exibido ali nos anos 2000, uma edição histórica desse programa na tarde de domingo. Vocês devem lembrar que era por ali pelas 2 da tarde que esse programa começava e que era sempre muito imprevisível, tinha grandes convidados, o rodando clássico com o palco giratório. Eu amo esse Qual é a Música, eu tenho uma memória afetiva muito grande. Me lembro quando o Pânico foi ali, vocês lembram disso? O Pânico foi ali para pedir a renovação do contrato de imitação do Silvio Santos e foi muito impactante, assim, a gente lembrar dessa época. Pra mim, foi um programa muito, muito afetivo, esse Qual é a Música. Então, pra mim, ele tem que vir aqui no intocável. Já vou colocar aqui no intocável. Fazer o quê?
Vamos lá então. Temos também aqui, eu vou trazendo devagarinho, Show de Calouros, a segunda fase do Show de Calouros, que foi até 1996, nós tivemos a transferência dele para os sábados, e aí foram outros apresentadores que fizeram parte do Show de Calouros nessa época. Ele era apresentado até pelo Wagner Montes, tinha uma rotação ali de apresentações. Mas o próprio Silvio Santos apresentou o Show de Calouros em várias oportunidades, em vários momentos, e nos anos 80 principalmente conseguiu trazer os mais lendários movimentos do Show de Calouros, com grandes entrevistas ali na sala do artista, né, que ele fazia. Eu particularmente nunca fui o maior fã do Show de Calouros, então eu particularmente vou colocar o Show de Calouros no normal. Porque eu acho que o Silvio Santos fazia diferença ali, claro, no Show de Calouros, mas não era o melhor programa exibido por ele. Pra mim, não era a melhor performance dele por ali. Vamos lá então, deixa eu trazer mais outros programas que nós vamos colocar aqui na tela já já. Atenção, porque vamos para o próximo. Eu separei aqui Em Nome do Amor. Em Nome do Amor, pra mim tem uma coisa muito forte no Em Nome do Amor, que é as grandes participações internacionais que teve ali nos anos 90. A Thalia foi entrevistada naquele banco de praça com um monte de flores atrás, vocês lembram disso? Também o Jô, quando ele tava saindo e indo pra Globo, também teve um momento ali com o Silvio Santos no banco de praça do Em Nome do Amor. Era uma tentativa, uma busca ali de tentar retomar a própria ideia do namoro na TV em si, né? E com alguns outros quadros, com algumas outras inclusões, mas uma coisa que eu sempre gostei muito do Silvio Santos é que enquanto a Globo proibia, o Boni proibia todo mundo, tinha que ser tudo em tons pastéis, nada podia ser muito over, o Silvio Santos não queria nem saber, ele ia pra cima e fazia ali um cenário absolutamente extravagante, berrante nas cores, e eu gostava disso. Eu, sendo criança, gostava muito disso. Não sei as outras pessoas, mas eu gostava. O Em Nome do Amor, entretanto, não é um programa que eu sou muito apaixonado, assim. Então eu vou colocar ele aqui no médio, porque eu gostava mais do que o Show de Calouros. Gostava mais do que o Show de Calouros, então vai ficar aqui no médio mesmo. Vamos lá, deixa eu trazer agora para vocês o próximo vídeo que nós vamos trazer para cá, aliás, o próximo programa que nós traremos para cá, e eu vou colocar aqui mais pertinho esses outros para não me perder depois também, mas tem muita coisa maluca aqui que a gente esquece das exibições e tudo mais, mas vamos lá. Vamos seguindo por aqui porque agora eu quero trazer também, é claro, mais um clássico, que teve a sua segunda versão ali até 1996. Estou falando do Porta da Esperança. Lembrem-se que o Porta da Esperança também fez parte da programação do domingo do SBT ali nos anos 90. O Porta da Esperança, eu confesso que me deixava... Eu assisti poucas vezes nessa edição, nessa época, o Porta da Esperança, mas era um programa um pouco mais deprê, assim, em muitos casos, né? Principalmente porque na época do Silvio Santos tinha muita gente que não ganhava. Acontecia da pessoa não ganhar, né? Então, eu vou colocar ele acima do Show de Calouros também, pra mim, no médio, pelo menos. Mas, enfim, não tem uma grande coisa, assim, pelo Porta da Esperança. Vamos lá, porque também, lá em 97, mais ou menos, o Go Show foi outro programa que fez parte do universo Silvio Santos, do Silvio Santos Verso, e eu particularmente gostava muito do Gol Show. Me lembro de quando o prêmio do Gol Show era o Gol Bolinha, né? Saudoso e querido Gol Bolinha. Tenho um, inclusive, é o meu automóvel, um Gol Bolinha, adoro ele. Nós temos aqui no Gol Show, nesse caso, uma ideia muito simples, como muitos programas do Silvio Santos sempre foram, extremamente simples, muito fácil de serem assimilados, compreendidos por todo mundo, e que tinha um canhão que na hora que você gritava gol, ele soltava a bola e jogava pro gol, tentava pegar, ele trazia goleiro do Corinthians, trazia goleiros de outras equipes, claro, mais uma vez, mais um formato internacional que o Silvio Santos trazia e que fazia muito sucesso. Particularmente, eu vou colocar aqui no excelente, porque eu gostava mais do que o Em Nome do Amor e o Porta da Esperança.
Bora lá então, Family Feud. Family Feud, lá nos anos 2000, o Silvio Santos teve o seu Tem ou Não Tem, hoje sob o comando de Marcos Mion, que também esteve sob o comando do Luciano Huck nos últimos anos de Caldeirão, mas o Family Feud chegou a ser um produto do SBT ali, teve participações. Era o Tem ou Não Tem, mas ficou pouco tempo no ar justamente porque acabou não colando nesse formato, dessa forma que o Silvio Santos trouxe ele pra dentro do SBT nos anos 2000. Então, pra mim, o Family Feud, dentro dessa investida do Silvio Santos, pra mim ele foi nem fraco, ele foi ruim mesmo. Desculpa, Silvio. Foi ruim. Péssimo tem algum? Não, péssimo não tem como ter. Tendo o Silvio Santos não tem como ser péssimo. Mas vamos lá. Ruim, aqui o Family Feud. Agora nós vamos para outro, que é o... aqui é sacanagem. Aqui é sacanagem. Vamos lá, porque eu estou falando de Topa Tudo por Dinheiro. E o Topa Tudo por Dinheiro, de novo, também é mais uma vez um daqueles formatos de inspiração do Silvio Santos, de ver na TV americana e trazer pra TV brasileira, dar uma adaptada e trazer pra TV brasileira. Topa Tudo por Dinheiro tinha disso também. Só que eu acho que o que eu mais acho inspirador na forma do Silvio Santos trazer programas de televisão pro Brasil ou montar os seus próprios programas é partir do princípio da simplicidade. Eu acho que partir do princípio da simplicidade é a melhor forma de se conectar com todo mundo, né? Então, a gente pode complexificar as coisas depois, no decorrer da apresentação, mas no momento em que a pessoa assiste esse programa, ela precisa entender claramente e rapidamente do que se trata. Quanto mais rápido a gente entende do que se trata um programa, mais rápido a gente consegue participar dele emocionalmente também, né? Então, eu acho que essa premissa do Topa Tudo por Dinheiro, que era muito clara, do tipo assim, oferecendo dinheiro, você vai participar de uma pegadinha. Oferecendo dinheiro, vai colocar a mão no beiçô. Oferecendo dinheiro, vai fazer uma outra coisa, vai cair numa pegadinha, vai ter um outro momento de não sei o quê, né? Essa premissa de oferecer dinheiro para que a pessoa fizesse qualquer coisa fazia com que o programa ganhasse uma imprevisibilidade e momentos lendários. De novo, nós estamos falando de momentos lendários da década de 90 que viraram meme depois. O menino A Flor Não Gosta do Raça Negra, do conjunto musical Raça Negra, da fotografia do grupo Raça Negra, é um clássico que se tornou meme contemporâneo e vem do Topa Tudo por Dinheiro. Outros tantos memes vêm do Topa Tudo por Dinheiro em grandes momentos com o Silvio Santos interagindo ali e se jogando nas coisas também. Se jogando na esteira, a esteira que puxava de um lado para o outro, vocês lembram? A Patrícia trouxe de volta agora nessas últimas fases do Topa Tudo por Dinheiro. Enfim, o ritmo de festa que balança o coração, mais Silvio Santos que isso é impossível. O Topa Tudo por Dinheiro tem que ficar aqui no intocável, não tem o que fazer. Topa Tudo por Dinheiro. Eu não assisti tanto quanto Qual é a Música, porque era tarde, né? Mas eu era criança, né? Mas tem que ficar aqui no intocável, não adianta. Vamos lá. Nada Além da Verdade. Nada Além da Verdade. Esse foi um clássico contemporâneo, na verdade, né? Era o clássico Polígrafo. Para o Polígrafo ele mentiu, a pessoa respondia essas perguntas antes do programa ir ao ar, e aí depois respondia de novo numa seleção que o Silvio Santos fazia ali no palco, que vinha atrás do telão e tudo mais. Nesse sentido, eu vi um outro Silvio Santos, né? Como fazendo trocadilho com outro programa, que era o Silvio Santos diferente. Eu vi outro Silvio Santos que era um Silvio Santos um pouco mais sério, mais tenso, mas ao mesmo tempo quebrando o clima em vários momentos, quebrando o clima em várias oportunidades ali, entrevistando figuras polêmicas, entrevistando figuras importantes da televisão brasileira, Dercy Gonçalves, Ratinho, Cajuru, quem mais? Gretchen esteve ali também, várias figuras conhecidas do público brasileiro estiveram ali expondo intimidades em rede nacional com o Silvio Santos em troca, e a cada avanço, né, a cada troca de pergunta, a cada pergunta mais apimentada, mais difícil, mais crítica, o prêmio ia ficando maior. Eu particularmente adorava o Nada Além da Verdade, sempre gostei muito, e eu acho que o Silvio Santos ele deu aquela pitada brasileira pro formato, então pra mim ele entra aqui no excelente. Eu acompanhei muito o Nada Além da Verdade, eu era apaixonado pelo programa, gostava muito da dinâmica, muito, muito mesmo.
Vamos lá, nós temos agora, nossa senhora, agora sim, Show do Milhão, que surge no SBT pouco depois do Quem Quer Ser um Milionário ser um formato mundial. Ainda não havia essa questão tão forte de formatos, né? Então o Silvio Santos traz isso para dentro da proposta do SBT, né? Ele faz essa, de novo, premissa extremamente simples. Pergunta e resposta, a cada resposta vai meio que dobrando o prêmio, ou adicionando mais ainda ao prêmio, até chegar à última pergunta que vale R$1 milhão. É uma pergunta respondida e ganha R$1 milhão. É uma pergunta respondida errada e perde tudo. Fica com os R$300 de participação. E esses dois extremos aconteceram. O arrisca tudo, a pergunta que vale R$1 milhão, era uma pergunta que veio em vários momentos da trajetória do programa, mas principalmente, até porque, ao contrário do Quem Quer Ser um Milionário, não tem porto seguro de tal valor, né? A última pergunta não tinha ajuda, a última pergunta tinha tempo para responder e a última pergunta podia perder tudo. Como o nosso amigo que respondeu que a bandeira do Brasil tinha ordem ou progresso escrito e perdeu R$1 milhão, foi embora com R$300 de participação, tá certo? E o Silvio Santos, com essa tela icônica, ele transformou o Show do Milhão no que ele quis, virou produto, CD-ROM mais vendido dessa época, então não tenho o que dizer. Eu gravava em VHS, olhava 50 mil vezes para brincar com os meus amigos na escola e copiava todas as perguntas, então pra mim o Show do Milhão tem que entrar aqui no Intocável. Vamos lá! Outro programa que faz parte dessa trajetória é o Gente que Brilha, que era basicamente um show de calouros repaginado, né? Que foi ao ar no SBT na década, ali mais ou menos por 2006, 2007, eu acho que foi. Ou um pouco antes até. Era uma ideia era uma proposta mesmo de show de calouros. Tinha Sônia Lima, tinha Pedro de Lara, tinha Sheila Mello. Era uma das outras juradas, né? Sheila Mello e eu acho que o Décio Pitinini, eu acho que era isso. Acho que era Sônia Lima, Pedro de Lara, Sheila Mello e Décio Pitinini. Acho que era isso. Trazendo de novo uma releitura do Show de Calouros. Eu assisti algumas vezes, gostei até, só que eu acho que não acabou sendo um programa que pegou em alguns momentos, ficou no ar por um tempo específico, deixou até confirmar depois essa informação, não tenho aqui na mão, mas ficou, acho que por uns bons 2 anos no ar ali em 2006, 2007, mais ou menos nessa faixa, e foi correspondente a bons números para o Silvio Santos de uma forma geral. Mas para mim, particularmente, o Gente que Brilha, comparado ao Show de Calouros, era um programa fraco. Tinha menos brilho para mim do que o próprio Show de Calouros. Então vou colocar aqui. No fraco mesmo. Temos também outro programa que estreou em 2006 chamado Bailando por um Sonho. Mais Silvio Santos que isso impossível, né, cara? Mais Silvio Santos que isso impossível. E basicamente o Bailando por um Sonho era o Dancing with the Stars, né? Que era o formato internacional que deu origem à Dança dos Famosos. Então, o Bailando por um Sonho, ele teve essa proposta, né? Teve essa ideia de fazer também o concurso de dança dentro do comando do Silvio Santos. Eu acho que a grande questão que a gente tinha nos anos 90 e nos anos 2000 era aquela coisa assim do tipo, e se isso fosse apresentado pelo Silvio Santos? Como é que seria se isso fosse apresentado pelo Silvio Santos? E era diferente. Sempre que fosse apresentado por ele, seria de fato muito diferente. Né? Muito diferente. Então, o Bailando por um Sonho teve essa proposta também de se conectar com novos momentos, mas, pra mim, ele era um programa ruim, o Bailando por um Sonho. Eu vou colocar no ruim aqui. Paciência. Vamos agora para outro clássico, mas você topa ou você não topa? Na esteira dos game shows de sucesso da TV Mundial, o Silvio Santos comprou também o formato do Deal or No Deal, né? Que era muito nervoso, era bem divertido, mas, quer dizer, era muito nervoso, mas o Silvio Santos deixava divertido. Eu nunca vou me esquecer que ele atendia as ligações do banqueiro dizendo, olá? Eu achava engraçadíssimo aquilo. O Silvio Santos, ele conseguia manter a seriedade e a tensão a partir do cenário, né? Mas, ao mesmo tempo, quebrava esse clima quando ele falava com o banqueiro.
que era muito interessante. Era muito interessante, né? Enfim, é um programa que eu gravei em VHS trocentas vezes. Eu fiquei muito emocionado no dia que o cara ganhou R$1 milhão, porque aqui não é muita sabedoria. Quer dizer, não tem sabedoria nenhuma, aqui não tem nem pergunta nem resposta. É sorte. É exclusivamente sorte e muita sorte, no caso, conseguir. E ele tinha uma dinâmica absolutamente divertida, divertida no sentido de a gente ficar ali preso na TV assistindo aquilo ali. Era uma tensão muito grande, mas o Silvio Santos sabia deixar também muito divertido. Eu queria colocar quase no Intocável, porque eu acompanhei demais esse programa. Mas não é justo colocar ele no Intocável, eu vou colocar aqui na mesma linha do Nada Além da Verdade, que é pra mim excelente. Vamos lá. Agora deixa eu colocar... Ah, esse aqui é sacanagem também. Tentação! Embora fosse um programa do Baú da Felicidade, o Tentação pra mim é um dos favoritos dos anos 90. Eu adorava o negócio das curiosidades narradas pelo Lombardi. Como eu gostava das questões que o Lombardi trazia, né? Os vídeos internacionais que ele trazia. E aí as pessoas respondendo cada um no seu quadrado, literalmente, né? Ou no seu semicírculo lá, que era o ponto alto ali, né, de os clientes do Baú da Felicidade iam sendo eliminados, até chegar naquela etapa final em que tinha ali, acho que eram as rodas dos carros, né, que tinham ali para tentar ganhar o carro ou a casa. Tinha também, em determinado momento, eu acho que o peão da casa própria também teve dentro do Tentação, se não me falha a memória. Eu me lembro que era o Festival da Casa Própria, e aí tinha o peão. Mas eu não sei se o peão era um programa à parte ou ele era dentro do Tentação. E o Tentação também tinha o negócio da maçãzinha lá que abria e saía a florzinha se tivesse ganhado dinheiro. Eu achava o máximo. Eu queria colocar no Intocável o Tentação, mas se é Intocável eu não posso botar todo mundo no Intocável, então eu vou colocar também no excelente o Tentação. Roda, roda, rodas da fortuna, Wheels of Fortune, né? A Chevrolet, que patrocinou a primeira temporada ali, o Silvio Santos fechou com a Chevrolet e tinha os nomes de todos os carros na roleta. A pessoa ganhava uma Montana, ganhava um monte de coisa, de carros mesmo, né? Dentro do Roda Roda. O Roda Roda vem como uma releitura do que era o Roletrando, né? Lá nos anos 80. E ele é um programa divertidinho também. Acompanhei bastante o Roda Roda, mas pra mim, o Roda Roda, como diz o Silvio Santos, apresenta aí que eu vou mijar. Desculpem, perdão. Pra Rebeca. Foi assim que ele deu o treinamento sobre o programa, né? Foi assim que ele deu o treinamento sobre o programa. Eu acho o Roda Roda um programa bem normal. Eu já me diverti bastante com ele lá nessa época mesmo, com a Patrícia Salvador também virando as letras ali, Silvio Santos conversando com a galera que vinha participar, que mandava os cupons e tudo mais. É um programa fácil e com uma premissa muito simples, como todos os do Silvio Santos, repito, mas eu acho que, pra mim, não é, dentre essa galera de programas que a gente tem aqui, pra mim não é o mais wow, né? Aí vem aqui, né, meus amigos. A Casa dos Artistas, vocês sabem da história, né? Pra quem não sabe da história, o Silvio Santos teve acesso à Bíblia do Big Brother porque ele ia apresentar o Big Brother no SBT, se arrependeu e rasgou o contrato, mas usou um pouco daquilo que ele tinha aprendido pra fazer a Casa dos Artistas. Depois até, acho que se não me engano, perdeu o processo contra a Globo depois de muitos anos se arrastando na justiça, e até porque nessa época o Festival dos Formatos começava a ser diferente, não podia mais ir para os Estados Unidos tirar foto Polaroid da tela da TV e fazer a mesma coisa no Brasil a partir daquela percepção e fazer um pouco diferente, como ele falava para os seus assessores, né? Os formatos começaram a ganhar mais força e a Casa dos Artistas, só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe o fenômeno que foi aquilo ali, o volume que foi aquilo ali de impacto, né, de ganhar do Fantástico no domingo, que era o dia de eliminação. A gente tinha também, de novo, a gente estava descobrindo esse formato reality de confinamento e ele veio exatamente um pouco antes do Big Brother. Então, eu me lembro que quando o BBB estreou, eu pensei, tá, mas não deve ter graça nenhuma porque não tem artistas. Tinha que ter artistas, né? E o Silvio Santos, ele soube, apesar de a gente saber que é exatamente o formato do Big Brother, com algumas alterações,
cara, ele soube transformar o reality em programa de auditório. É isso que é encantador no Silvio Santos, o quanto ele conseguia tornar tudo uma premissa básica. Pra quem assiste aquele primeiro trecho do Silvio Santos explicando pro público o que era a Casa dos Artistas, dizendo, vocês já espiaram pelo buraco da fechadura? Você sabe o que é o buraco da fechadura? Você vai espiar os artistas durante 45 dias, 12 artistas. E aí ele botou as malas ali, tudo no palco. Tanto que a segunda edição, ele começa com os apresentadores da SBT dizendo quem vai entrar na Casa dos Artistas. O Ratinho tava com a mala pronta lá, dentre outros tantos artistas. Mas enfim, a Casa dos Artistas ganhou uma projeção importantíssima, é um programa lendário. Tudo que aconteceu ali, a primeira sensação que houve foi essa sensação de estar acompanhando no 24 Horas. O UOL transmitia, na época já, o 24 Horas da Casa dos Artistas. Silvio Santos, de novo, intocável com esse programa, a maneira com que ele envolveu sempre o auditório, as senhoras de casa ligando pra pedir pra eliminar. Cara, é o puro suco de Silvio Santos sabendo adaptar um formato pro Brasil. Ninguém nunca depois fez outra Casa dos Artistas, né? Não nesse estilo, pelo menos. E aí os realities avançaram também pra aquilo que a gente conhece hoje dentro do universo dos reality shows. Deixa eu ver se eu esqueci de mais algum aqui. Eu acho que eu coloquei todos os que eu tinha... Ah, não, tem mais. Tem mais aqui. Importantes programas que estão aqui. E agora a gente vai para alguns meio ingratos. Então vamos lá. Atenção, Brasil. Vamos trazer aqui na tela. Estamos com o ranking de programas do Silvio Santos nos anos 90 e 2000. Vamos agora para o programa, atenção, o programa Eu Compro Seu Televisor. Era um programa em que basicamente Silvio Santos tentava fazer a pessoa não perder as coisas, ou tentava comprar as coisas para dar errado ali, mas era muito ruim o programa, não acabou não vingando, era para ser um game show no sentido do que foi o Top ou Não Top e tal, mas ficou pouquíssimo tempo no ar. Então eu vou colocar aqui o Eu Compro Seu Televisor, com todo o respeito a Titio Silvio, mas no péssimo, muito ruim o Eu Compro Seu Televisor. Tivemos também na onda dos realities, depois da Casa dos Artistas, o grande perdedor será o grande ganhador, que era o reality sobre perda de peso, né? Que era na Casa dos Artistas que fazia o reality, e tinha lá aquelas provas absolutamente, né, que hoje acredito que não passariam da forma que passaram na época, em que as pessoas tinham que ir lá cheirar a comida boa e ganhavam pontos por conta disso, né? Comida boa no sentido do que eu considero comida boa, que é tipo brigadeiro, branquinho, que eu chamo de beijinho aqui no Rio Grande do Sul, né? Que mais? Bolo, risoles, coxinhas, churrasquinhos, chaves, né? Enfim, o grande perdedor teve poucas temporadas e não chamou tanto atenção assim. Eu achava um programa interessante de acompanhar pela dinâmica, mas eu vou colocar aqui no médio, porque ele teve repercussão, mas não foi assim aquela coisa, uou. 21, de novo, a gente volta a falar daquela questão do Silvio Santos fazendo produtos absolutamente simples. Era o jogo de cartas 21, em que não podia estourar o limite de 21 tirando cartas de baralho. Então o Silvio Santos sempre fez isso desde os anos 60, pegando algo que fazia muito sucesso pro público de casa, pegando algo que as pessoas faziam em casa, que ele sabia que as pessoas faziam em casa, e transformando isso em programa. Contudo, o 21, que é este programa que eu tô falando pra vocês, que eu considero fraco, um programa que ficou pouco tempo no ar também, e ao mesmo tempo nós temos aqui também o 7,5, que tinha a mesma premissa. Eu vou colocar os dois aqui no fraco, que eu particularmente realmente achava meio... Ele era simples, só que ele não conseguia dar muita emoção pra dentro da coisa, né? O Chaveco também, lá em 97, as primeiras edições do Chaveco não foram apresentadas por Celso Portiolli, mas sim por Silvio Santos, mais uma vez rejuvenescendo o formato do namoro na TV, né? Se nos anos 70 e 80 o nome do negócio era namoro na TV, agora para aqueles jovens dos anos 90 tava ali o termo chaveco, que era algo que era muito popular na juventude da época, né?
Então o Chaveco começou sendo apresentado pelo Silvio Santos, depois foi para o Celso Portiolli. Eu acho que ele é um programa, com o Silvio Santos eu assisti pouca coisa ali, mas ele é um programa bom, viu? Ele é um programa bom mesmo, assim. Deixa eu colocar no médio, mas ele é médio pra excelente, tá? Tá aqui no meio, não tem categoria no meio, vai ter que ficar médio. E por fim, hot, quente, quente, quente. Silvio Santos com camisa da Flórida, o auditório inteiro com camisa florida e todo mundo dançando salsas e lambadas e tudo mais. Não tinha como ser um programa como não ser um programa absolutamente solar, alegre, um programa alegre. Inclusive no primeiro ele fala sobre isso. E com as gincanas, né, que hoje fazem parte do programa Silvio Santos, fizeram parte durante muito tempo. O Hot traz um pouco do que era o Takeshi's Castle, que na época também era o Olimpíadas do Faustão, né? Tanto que a Globo foi pra cima do SBT também nessa época, eles brigavam muito nos anos 90. Então era isso. Minha gente, será que fui bem? Como é que ficou a sua lista por aí? Coloca aí nos comentários. Vamos revisar, portanto. Vamos lá do pior pro melhor. Vamos lá. O péssimo eu coloquei o Compro Seu Televisor. Ruim, Family Field e Bailando por um Sonho. Fraco, Gente que Brilha, 21 e 7,5. Normal, Show de Calouros e Roda Roda. Médio, Em Nome do Amor, Porta da Esperança, O Grande Perdedor. Não, me arrependi. O Grande Perdedor tem que ir aqui no normal. Mudei. O Grande Perdedor no normal. Médio, Em Nome do Amor, Porta da Esperança e Chaveco. Excelente, Programa Silvio Santos Nova Geração. Gol Show, Nada Além da Verdade, Topa ou Não Topa, Tentação, Hot e Nos Intocáveis estão aqui pra mim. Qual é a música? Topa Tudo por Dinheiro, Show do Milhão e Casa dos Artistas. E aí, vocês concordam comigo? Não concordam? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Obrigado pela companhia em mais essa terça-feira por aqui. A gente fica por aqui e volta na próxima terça, 8h45, com mais um Ranking Rede Gesla.